Bom, eu queria falar um pouquinho sobre os comentários acerca do movie live action que Saint Seiya vai ter esse ano. O pessoal havia lançado o teaser trailer no ano passado, no segundo semestre, né? Aí depois haviam lançado o trailer. Claro que gerou uma grande repercussão porque as mudanças dessa adaptação em comparação ao que é conhecida a marca Saint Seiya, de qualquer forma gerou um grande espanto, gerou um grande espanto nas pessoas. E claro que utilizando as redes sociais para isso, o pessoal detonou, teve uma parcela que defendeu, mas acontece que eu acho que nesse âmbito da defesa, a adaptação de Saint Seiya, através desse movie live action, o pessoal fez mais por quê? Porque em parte quer aparecer, em outras eles querem simplesmente desprezar, o que é antigo. O pessoal sempre vai manifestar aquele pensamento progressista de curtir as coisas novas e desprezar as coisas antigas, sacou? Eu até vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então tá, aí como eu havia falado, o filme vai ser lançado esse ano. Ele está passando pelo mesmo processo do movie live action de A Pequena Sereia. Todo mundo sabe que A Pequena Sereia foi conhecida mundialmente através do movie animado, que foi exibido nos anos 90, fez um grande sucesso. Tanto é que até hoje o pessoal defende o movie animado através da concepção do que seria a Princesa Ariel, né, que é branca ruiva. E A Pequena Sereia foi inspirado em um conto do Anderson. Conto esse que era bem diferente da história do movie animado. A Disney deu uma suavizada ali, se bem que de qualquer forma eles fariam isso aí, né? Já que a Disney naquela época estava priorizando as crianças, né? O pessoal infanto-juvenil que poderia curtir os seus movies, os seus spin-off de movies, né? Foi o que aconteceu com A Pequena Sereia, aconteceu com Aladdin, acho que não aconteceu com o Rei Leão, não aconteceu com o Rei Leão. Eu sei que A Pequena Sereia teve um spin-off, em matéria de série animada, e Aladdin também teve, né? Teve outro movie animado da Disney que havia tido um spin-off, cara, não lembro qual. Mas aí tá, o pessoal defendeu bastante a concepção de Ariel como branca ruiva, e quando lançaram, né, o trailer, não, acho que na verdade foi o teaser trailer de A Pequena Sereia, criticaram bastante, cara. Por quê? Porque a atriz que vai interpretar a Princesa Ariel é negra, sacou? Aí deu pra sacar o que mesmo? Aí deu pra sacar a proposta lacradora que a Disney tá tendo. Se bem que ela anda fazendo isso aí em diversos movies live actions, né? Fizeram com A Bela e a Fera. Acho que fizeram com Aladdin também, não. Com Aladdin fizeram não porque eles pegaram pessoas que são atores lá do Oriente Médio, né, lá do norte da África, eu acho também, né? Eles não pegaram atores brancos para fazerem os personagens de Aladdin. Assim, teve o Will Smith, que não é branco, todo mundo sabe, é negro, né? Ele foi a pessoa mais famosa ali do elenco. Ele foi chamado justamente para puxar engajamento, para puxar público, simplesmente público, para o movie live action do Aladdin, certo? Aí depois o ator que fez o personagem título falou que não estava sendo chamado para teste em papel nenhum. Ele está tendo pouquíssimos papéis até hoje. Eu acho que é pelo fato justamente de não ser um ator branco ou negro, né? É um ator que tem uma etnia próxima do árabe, certo? Então ele está sendo rechaçado aí, certo? Aí tá, aí o movie de Saint Seiya, como todo mundo sabe, é baseado, poderia ser baseado no mangá e anime, das primeiras versões de mangá e anime que fizeram bastante sucesso pelo mundo todo. Todo mundo sabe que Saint Seiya foi exibido aqui no Brasil com o título de Os Cavaleiros do Zodíaco, tanto em mangá quanto em anime. O anime aportou aqui em 1994, em 95 fez um sucesso estrondoso. Aí veio aquele merchandising, através de bonequinhos, através de álbum de figurinhas. Também teve um álbum, não sei se vocês se lembram, em LP, que tinha músicas em português, certo? Que não tinham absolutamente nada a ver com a trilha sonora original de Saint Seiya, que é espetacular, certo? Se bem que esse negócio aí de brasileiro fazer músicas em português, é tipo assim, vamos fazer um álbum do Jaspion. Aí ao invés da gente pegar as músicas em japonês, né, e colocar no álbum, não, a gente vai fazer músicas, vamos compor músicas em português para lançar nesse álbum. Isso aí era muito comum lá nos anos 80, 90, né? Aí em 94 o pessoal já tinha essa ideia, não sei se o álbum havia vendido bastante, eu acho que sim, porque
ele pegou justamente numa época em que Saint havia explodido mesmo. Muita gente falava sobre esse anime. Isso aí foi em 1995. Aí, claro que globalmente falando, né, a marca Saint Seiya teve muito merchandising, cara. Tiveram outras versões para anime, outras versões para mangá. Não acho que é impossível você não constatar que o Kurumada Masami, que é o criador de Saint Seiya, havia ficado milionário com tudo isso, né? E nesse ínterim vieram propostas de cartoon de Saint Seiya, vieram propostas de live action, né? Esse filme aí não seria a primeira versão de live action que havia sido apresentada, mas é a primeira versão que havia sido aprovada, né? E também vieram animações de CG e tudo mais que também haviam sido aprovadas. Tanto é que, o pessoal lembra muito bem de Saint Seiya da Netflix. O pessoal havia reclamado bastante da mudança de sexo do Shun, do personagem Shun, de homem para mulher, né? Só que em relação a propostas de live action, né, que eu havia falado que havia tido antes desse movie, teve o que seria uma série chamada Starstorm, certo? O Kurumada havia rejeitado essa proposta. O pessoal lá dos Estados Unidos havia lançado um vídeo de, acho que não dá para dizer nem de 1 minuto, sendo que falaram que o Kurumada teria uma demonstração de piloto de 15 minutos. Mas como eu havia falado, ele havia rejeitado a proposta. Nesse Starstorm, eu acho ser muito mais interessante do que esse movie que vai ser lançado esse ano. Achei o conceito muito mais interessante, até porque hoje o pessoal reclama muito que a armadura do Seiya, né, desse movie aí que vai ser lançado esse ano, tá bem diferente de qualquer versão da armadura que o Seiya teve, tanto no mangá quanto no anime, ou então até mesmo em outras versões de mangás e animes, certo? Mas o pessoal havia defendido isso aí, essa armadura aí que realmente está bastante descaracterizada, porque mas acontece que o pessoal teria que sedimentar esse movie Saint Seiya no âmbito real. Eu até vou falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Vou continuar aqui com Starstorm. Então, essa proposta foi rejeitada, certo? Mas as armaduras dos Cavaleiros de Bronze desse Starstorm são bem mais fiéis às primeiras versões de anime e de mangá de Saint Seiya do que essa versão para esse filme que vai ser lançado esse ano, cara. Eram bem mais fiéis, inclusive em relação a transformações, em relação ao Henshin, bastante parecida com a versão do mangá, a primeira versão do mangá, né, para falar a verdade. Não sei se você se lembra, mas a primeira versão do mangá foi obviamente criada pelo Kurumada. O Seiya, ele não tem aquela transformação da mesma forma que teve a primeira versão do anime, não. O Seiya pega o uniforme e vai colocando no corpo, assim como você coloca uma roupa, sacou? Esse Starstorm foi fiel nisso aí, havia sido fiel, e eu até considero que você sair colocando a armadura no corpo da mesma forma como você trocaria de roupa, como você colocaria uma roupa, é mais interessante sim, cara. É mais real do que você ter aquele Henshin, aquela transformação toda dos componentes da armadura colando automaticamente no seu corpo. E as armaduras em si, dos cavaleiros desse Starstorm, eram fiéis, cara. Eram fiéis. A única diferença, a qual inclusive eu não havia gostado, é que o pessoal vestido das armaduras também tinha as asas, né? Também tinham as asas, porque se você fizer uma comparação com as armaduras, tanto no mangá quanto no anime, elas são mais, as asas, né, são mais decorativas. Elas são mais decorativas, né? Aí também teve aquela grande diferença da etnia dos atores de Starstorm, que vestiram as armaduras de bronze. Olha só, o Seiya, ele foi interpretado por um homem branco, assim como o Yoga também, apesar de que na verdade o Yoga ele tem mestiçagem, né? Ele tem o pai japonês e a mãe branca, né? Mãe russa. Então eu acho que aí tá tudo certo.
Só que o Seiya é um homem branco, né? Aí o Shun é uma mulher, certo? Algo que foi reciclado anos depois com a animação da Netflix. O Shun é uma mulher. Só que nesse caso de Starstorm, eu achei interessante, cara. Eu achei interessante até porque era uma mulher. Não tô falando que mesmo por ela ser loura de olhos claros, não. Eu acho que é muito mais interessante você ter essa mudança na versão live action do que na versão animada em CG. Eu acho muito mais interessante, cara. Eu achei bastante interessante, né? O cara que interpretou o Ikki era negro, e o cara que interpretou o Shiryu era oriental, inclusive o único oriental que teve nesses 5 Cavaleiros de Bronze. O sujeito que estava paramentado como Cavaleiro de Câncer, o Death Mask, ele era bem parecido com o personagem dos animes e dos mangás, bem parecido. A armadura também era parecida, e eu achava, cara, que Starstorm, por essa questão interessante, né, dessas mudanças, você pega aqui, como eu havia falado, as armaduras são bem parecidas com as do anime e do mangá. Eu achava que deveria ser aprovado, cara. Eu achava que Starstorm deveria ser aprovado. E também teve uma proposta para cartoon, também feita pelos Estados Unidos, chamada Guardians of the Cosmos. O pessoal até havia feito uma trilha sonora, né, com uma música chiclete, com um refrão chiclete, mas acontece que também não havia sido aprovada. A animação tinha um traço de cartoon adulto, cartoons esses que eram feitos de baseada pelos Estados Unidos até os anos 90, né, e também tiveram algumas adaptações, em relação a alguns Cavaleiros de Bronze, tipo quem? O Shun. O Shun ali, em comparação com o Shun Bishonen, que todo mundo conhece, que tem um traço mais delicado, o sujeito é bonitão e tudo mais, o Shun ali, ele tinha um perfil mais atarracado, era um Shun maromba, para falar a verdade, né? O cara era musculoso. Mas eu acho que fizeram essa mudança aí porque os Estados Unidos têm um perfil mais conservador, puritano. Então é claro que não deixariam um Shun Bishonen, certo, participar desse cartão aí. Eu até entendo, cara, eu entendo. O pessoal havia comentado bastante sobre essa mudança pela internet, Mas, bom, infelizmente o Guardians of the Cosmos não foi aprovado, Mas eu acho que naquela época o Kurumada tinha outras ideias, tinha outra mentalidade. Tanto é que ele não havia aprovado, né? Ele havia aprovado agora esse Movie Live Action, só que, cara, com uma armadura bem diferente. O Seiya com uma armadura bem diferente, inclusive a história vai ser diferente também. Vai ser diferente. Eu havia notado lá que o Kido Mitsumasa, que seria o pai da Kido Saori, né? Que todo mundo sabe que é a reencarnação da deusa Athena, ele vai ser uma espécie de mentor do Seiya, em relação a esse Movie Live Action que vai ser lançado esse ano. Ou seja, já é diferente a partir daí. E por mais que tenha alguns atores hollywoodianos participando dessa empreitada, tipo quem? O Sean Bean, que é mais conhecido lá no seu papel de Game of Thrones, ou então a Famke Janssen, e também a Funky Jensen. Eu não sei se a pronúncia é essa, eu acho que não, cara, eu acho que eu estou enganado. The stars, please welcome Famke Janssen. This is Famke Janssen. Que é mundialmente conhecida por ter interpretado a Jean Grey dos X-Men, nos movies de X-Men, O filme aparentemente vai ser lançado direto para DVD aqui no Brasil, cara. Essa aí é uma possibilidade que eu estou aventando. Não sei se realmente vai acontecer, até porque se não acontecesse eu não estaria falando isso. Mas eu acho, cara, que vai ser lançado direto para DVD, da mesma forma que aconteceu com o Tekken. Não sei se vocês se lembram, mas Tekken teve um movie, cara, um movie live action. Teve alguns anos atrás, né? Tiveram algumas adaptações aí do game para um movie que foram completamente diferentes. Aí você pega aqui
o Kazuya, que é o pai do Jin, né? O Kazuya, ele se parece mais com Forrest Law, cara, né, do que o próprio Kazuya. Inclusive, ele usa machadinhas para lutar. Ele, quando o Kazuya usa a arma para lutar, né? Aí você pega também que nesse move do Tekken teve a Christy Monteiro, né? Que todo mundo sabe que luta capoeira, mas, cara, no move ela não luta capoeira. Quem havia trabalhado na produção até falou que acabou implementando essa mudança. Por quê? Porque não queria dois personagens lutando capoeira, né? Porque, não sei se vocês viram, mas o Ed Gordo aparece também, né? E ele luta capoeira, todo mundo sabe disso. Mas, cara, você pega que quando o sujeito faz esse tipo de mudança, ele não está interessado em agradar eu acho que não seria o grande público, porque o grande público não acompanha a Tekken, né? Mas aquele público que fez com que tivessem a ideia para fazer esse move. É por isso que não dá para você desprezar a matéria-prima, cara. Não dá para você desprezar da mesma forma que tem gente desprezando as primeiras versões de mangá e anime de Sensei para defender esse movie aí que vai ser lançado esse ano. Tem gente fazendo esse tipo de coisa, sacou? Gente com aquele pensamento progressista de que a gente deve prezar mais pelo resultado, né, de hoje, né, pela adaptação de hoje, do que a matéria-prima. Porém, se não fosse a existência da própria matéria-prima, cara, não teria esse movie live action, cara. Não teria. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Eu também havia notado que pela internet, quando você tem esse tipo de discussão, onde você tem uma adaptação ou para filme ou para série, vinda de uma matéria-prima de comics, de cartoon, o pessoal defende mais essas adaptações aí, que eu acabei de falar, mais para aparecer, sacou? Tanto é que teve muita gente defendendo aquela versão de Velma feminista, né, que acabou sendo flopada, né? E teve gente também defendendo aquele Namor Maia do Wakanda Forever, né? As pessoas fazem esse tipo de coisa por quê? Porque elas prezam pelo progressismo e também para querer aparecer, cara. Tanto é que elas chamam quem odeia esse tipo de adaptação aí de nerdola, cara. Quem odeia esse tipo de adaptação e quem prefere as matérias-primas, cara. Porque as matérias-primas, por mais que o pessoal progressista não goste, elas quem haviam dado o passo inicial, cara, para posteriormente ter adaptações. Sacou? Então, vou repetir aqui, não dá para você desprezar as matérias-primas, cara, simplesmente isso, não dá. Eu vi que teve gente defendendo também o ator transexual que vai interpretar o Pinhead, que é um personagem lá da franquia Hellraiser, né, que começou no livro. Mas eu acho que nesse momento aí faltou um pouquinho de informação, tanto para quem defende, como eu já disse, o pessoal defende mais para querer aparecer também, quanto para quem detona, porque no livro do Clive Barker, o Pinhead ele não é exatamente um homem másculo, né? Um homem com uma postura máscula, que foi o Pinhead, interpretado pelo ator Doug Bradley, sacou? No livro, a descrição que rola do Pinhead é que ele seria um cara andrógeno, sacou? Então, esse reboot aí de Hellraiser, ele tá certo em colocar uma pessoa, só que eu acho que colocar um ator transexual, cara, foi mais pra lacrar mesmo. Porque não precisava necessariamente colocar um transexual. Poderia ter colocado uma mulher, né? Você até pode falar que o transexual ele é igual a uma mulher. Não, não é. Não é e nunca vai ser. Sacou? Isso aí seria outro papo também. Mas aí, você vendo esse trailer de Knights of the Zodiac, que é o nome em inglês para Sensei aqui no Ocidente, né? O nome adaptado, todo mundo sabe, mas especificamente para países de língua inglesa, como Estados Unidos e Canadá, você saca que o diretor aparentemente é um daqueles que fez muito videoclipe para banda de rock, certo? Para cantor, e acabou levando os maneirismos que ele tinha justamente como diretor de clipes para o filme, né? Você saca que é uma coisa bastante genérica, bastante plastificada.
As cenas de ação do pouco que eu vi ali, né? Bastante genéricas, cara. É muito diferente do que o que? Você vai fazer um filme de Saint Seiya, um filme live action de Saint Seiya lá nos anos 90, não teria essa pegada, cara. E nos anos 80 mais ainda. Você vê que até a própria concepção do que seriam cenas de ação de anime hoje estão bem diferentes dos animes dos anos 90 e dos anos 80 também. Eles têm um estilo próprio, certo? Você pega também que tem muito anime que tem uma baixíssima qualidade de animação. Pô, é só você pegar o Dragon Ball Super, cara. É só você pegar o Dragon Ball Super. A qualidade da animação tá horrível, né? E, como eu havia acabado de falar, né, tem maneirismos nessas novas mídias aí que não seriam feitas nem pensadas lá nos anos 90 e 80. O cara vai fazer todo um malabarismo para dar um golpe, para dar um soco, um chute, certo? Então não dá para aprovar. Eu acredito que o filme, se bobear, ele vai ser lançado direto para DVD aqui no Brasil, cara. O pessoal fez comparações óbvias com Dragon Ball Evolution, que foi um movie, esse não lançado direto para DVD, mas lançado nos cinemas, que havia flopado, sacou? Havia flopado, até porque o diretor resolveu fazer um filme de Dragon Ball, o que mesmo? Ia falar anunciado, não. Ele fez um filme baseado na realidade estadunidense, cara. Tanto é que o Son Goku ali é um estudante de uma high school estadunidense. Aí depois ele havia anunciado que, cara, eu não sabia o que eu estava fazendo, né? E havia demonstrado também que não tinha muito conhecimento do que era o mangá e o anime de Dragon Ball, sacou? Então o que mais tem hoje em dia é diretor que sequer sabe o que está fazendo. O sujeito pega uma franquia consolidada, vai fazer uma versão aí para filme, né? E acaba fazendo besteira. É só você ver o que fizeram com Alien e com Predator. Só você ver o que fizeram com esses dois ícones pop. Você pega aqueles crossovers lá. Porra, cara, os dois filmes eram um lixo. Os dois filmes foram um lixo. Aí depois fizeram um novo filme solo do Predator, onde colocaram inclusive um Super Predator, que foi em CG, né? Ficou um lixo, cara. Ficou um lixo. O mais impressionante do Predator, cara, são os efeitos práticos. É o cara vestindo aquela fantasia toda. Você pega o primeiro filme do Predator, cara, foi espetacular. O segundo também, muito bom. É claro que em relação ao ator vestir o que mesmo a fantasia e tudo isso aí perdura até hoje. Mas acontece que, pô, cara, pro sujeito ter uma ideia de fazer um Super Predator em CG, claro que daria merda, cara, daria ruim. Daria ruim. Aí, pra fechar esse papo de uma vez, eu espero coisas boas desse movie live action de Saint Seiya, né? E eu acho que vai flopar se sair nos cinemas. É claro que em relação a ter muito burburinho, isso aí acaba trazendo engajamento pro filme. E se bobear, se sair pro cinema, é capaz que ao menos se pague. Como aconteceu com o movie dos Caça-Fantasmas, que foi protagonizado por mulheres, né? O filme se pagou. Eu lembro que o filme ele teve o que? Ele antes teve um trailer que passou que ele teve os maiores dislikes da história do YouTube. O pessoal detestou a ideia de você ter caças-fantasmas mulheres, né? Mas mesmo assim o filme lançado havia se pagado. Se bobear, isso vai acontecer com o Saint Seiya também, com essa versão para filme. Mas cara, eu não imagino que vai ser um sucesso de bilheteria de forma alguma. De forma alguma.